Queridos irmãos, sejam todos bem-vindos. Hoje, mais uma vez, nos reunimos aqui para a sessão de questões trazidas por vocês, meus queridos amigos, né? Esse espaço de interação, série Respondendo Questões, eu leio aqui, não é? Questões formuladas por vários amigos, tanto em comentários feitos nos vídeos que faço aqui nesse canal, as postagens por escrito que distribuo em vários lugares, conversações que tenho no WhatsApp, sobretudo, às vezes também alguma coisa no Messenger, e também, alternativamente, pessoas que enviam questões para o e-mail marcelowallacepaiva@gmail.com. Então eu tento sempre ordenar as coisas em relação ao momento em que chegam as questões, né? Colocando a ordem assim do tempo. Às vezes não consigo, às vezes algumas questões não se encaixam muito bem porque são muito grandes, ou eu esqueço e depois as reencontro. Então temos esse processo. Aqueles que gostarem desse formato e quiserem ver as suas questões aqui desenvolvidas, podem comentar esse vídeo, trazendo mais uma questão. Certamente eu vou ler e certamente vou desenvolver também, tá bom? As questões, claro, né? Todas relacionadas a esses temas aqui do canal. Muito bem, meus amigos, vamos lá então. Eu não sei dizer quantas questões vamos ter aqui, porque eu vou lendo e conforme o tempo dá, a gente vai esticando um pouquinho. A primeira questão é a seguinte: Marcelo, você acredita na ideia de universos paralelos? Digo, aquela hipótese em que pode existir vários Marcelos em outros universos, vivendo vidas independentes, mas espelhadas de alguma forma? E a viagem no tempo? Esses são temas assim, muito caros, né, a ficção científica, sobretudo essas obras mais modernas, né, essa coisa do paradoxo, né, de tempo e tudo mais, né, fascina muitas pessoas, né. Nós temos, né, recentemente a série alemã de grande sucesso, Dark, de uma forma mais juvenil, assim, o filme De Volta para o Futuro, e muitos outros, né. Filmes que retratam essas coisas, né? Tanto a possibilidade de você ir para o futuro ou ir para o passado, com várias regras diferentes, né? Sobre o que acontece, né? Existe aquela ideia, né? Do filme De Volta para o Futuro, que o sujeito foi para o passado para alterar, né? O lugar da onde ele veio. Existem outros que dizem que cada ida, né, no tempo cria, né, uma realidade distinta, né, um outro tempo, linhas de tempo diferentes, e até mesmo, né, teorias, né, científicas, né, são desenvolvidas, né, nesse sentido. Tanto uma coisa contra outra, né, a existência de universos, né, desse tipo assim, né, podem existir outros Marcelos. Quanto à viagem no tempo, primeiro assim, de uma coisa assim, né, universo do pensamento, né, das ideias, não tem nenhuma base com nada concreto, nada minimamente concreto, e se você for pensar em cada uma dessas coisas, né, a viagem do tempo um pouco menos, mas sobretudo essa coisa de possibilidade de vários universos paralelos, elas são de muito pouca utilidade, né, para a pessoa que está caminhando aqui. Vá lá, vamos dizer que existam então outros universos em que existam outros Marcelos. E daí? Realmente, e daí? Porque se existe um outro Marcelo, ou bilhões de Marcelos existindo em outros universos agora, vivendo suas vidas, essas criaturas não sou eu. Não é? De um ponto de vista muito prático, não sou eu, né? Então, por que isso traria para mim algum tipo de relevância? Fora que pensar nisso né, trabalhar só a imaginação, só elucubrações sobre coisas que não tem nenhum, né, sustento em nada em que você possa, né, ter uma experiência. Então eu não digo que eu não acredito, eu digo que eu não me importo, não é? Com isso. Isso não é uma coisa que me importe. E assim, como um devoto de Sri Ramakrishna,
realmente esse tipo de pensamento ele é muito pouco incentivado a ser especulado, não porque ele traga nenhuma ameaça, porque seja blasfemo, né, nada disso, é porque é inútil, né? Minha vida aqui como Marcelo, muito concretamente falando, né, eu tenho pouquíssimas instâncias, né, de ação a qual a minha vontade realmente seja determinante. Mas essas existem, né? A organização do meu dia, né? Os horários em que eu quero chegar, os compromissos que eu quero ter, né? As coisas inevitáveis, né? Do sustento do corpo, da manutenção, né? Da casa e tudo mais. Essas coisas todas é que devem estar assim no campo da minha atenção. E claro, porque eu sou uma pessoa que acredito que eu tenho uma alma, ou melhor dizendo, eu acredito que eu sou uma alma, eu devo cuidar da minha vida espiritual, cantar os santos nomes do Senhor, suas glórias, meditar nos seus passatempos transcendentais, não é verdade? Contemplar a sua imagem adorável, levar minha mente para Deus o quanto mais possível. Esse é o tipo de coisa que eu posso fazer e que faz sentido. As outras coisas não, né? Então, se é possível viajar no tempo ou não. Eu particularmente, assim, no que diz respeito à viagem no tempo, estou mais assim inclinado a não acreditar, mas realmente o que predomina em mim é o completo desinteresse, né? No que diz respeito ao entretenimento, eu acho muito legal esses filmes. E assim, esses filmes, eles mexem com a nossa diversão de complicar o pensamento, né? Essa série, por exemplo, como Dark, né? É tão complicado, né? Tem filmes assim, né? Tem um filme que conta isso, né? O sujeito que viaja no tempo, aí ele acaba sendo o pai e a mãe dele mesmo. Assim, a gente acha isso muito interessante, muito fascinante, acha isso muito inteligente, a gente fica encantado, fascinado com as multiplicidades de possibilidades, mas isso é uma perda de tempo. No que diz respeito, se nós formos assim muito sérios em relação à busca espiritual. Então, não é que a gente esteja pecando, mas dedicar assim R$ 2 para esse pensamento, né? Levar isso a sério minimamente, aí eu acho que a gente está desperdiçando sim o tempo, né? Enfim. Segunda questão. Uma pessoa escreveu para mim trazendo uma pergunta que foi lançada em um fórum. A pergunta era assim: todas as religiões de matriz africana têm influência demoníaca? Se sim, há quem esteja lá por pura inocência ou há sempre interesse diabólico por trás de quem adere a essas religiões? Se sim, há quem esteja lá por pura inocência? Não, é isso mesmo, né? A questão é essa. Todas as religiões de matriz africana têm influência demoníaca? Primeira questão. A segunda, se é assim, todas as pessoas que estão lá são culpadas disso ou alguém esteja lá enganado, né? Essa é a questão. Bom, que um amigo trouxe para mim, puxando essa questão de um fórum, querendo saber as minhas opiniões. Primeiro ponto, assim, que essa consideração, né, que nas religiões de matriz africana, aqui nós temos o candomblé, né, fundamentalmente, elas são compreendidas assim como religiões demoníacas, sobretudo pela interpretação das igrejas evangélicas, né? Sobretudo das igrejas neopentecostais. Nós sabemos, né? Nesse nosso continente aqui, sul-americano, sobretudo no Brasil, os negros vindos de África chegaram aqui como escravizados, não é? E eles então traziam o seu patrimônio cultural, incluindo nisso as suas compreensões sobre a transcendência, né? Sobre o espiritual, sobre a sua forma de religião, não é? E eles chegaram aqui vindo de várias nações, de vários, né, povos diferentes. E embora existissem similaridades entre o pensamento, né, daquelas várias populações, daquelas várias sociedades
existentes no continente africano, existiam também muitas diferenças, né? Mas acabou acontecendo que essas pessoas todas reunidas aqui pela força, né, brutal do escravismo, acabaram tendo que criar um tipo de conciliação, de convergência dos seus ritos, das suas teologias, das suas expressões devocionais, que acabou se configurando como um modo único, mais ou menos, ou como um modo majoritário de expressão religiosa. Então o primeiro ponto é esse. O candomblé que existe, né, no Brasil, ele é realmente brasileiro. Porque embora essas pessoas tenham vindo da cultura africana é muito vasto, né? Cada povo tinha sua própria expressão e aqui houve esse amálgama, houve essa combinação. Então criou-se aqui um novo modelo religioso. E o que acontece? Os escravizadores, eles olhavam as pessoas de África como evidentemente inferiores. Tanto é que as escravizavam. E olhavam todas as expressões culturais e evidentemente também as expressões religiosas como inadequadas, como ruins, como negativas, como atrasadas, né? Então, nunca houve um respeito a essas pessoas, claro, eram escravizados. Nunca houve um respeito ao seu patrimônio cultural e religioso. Então essas pessoas tiveram que conviver aqui, né? Assim, trabalhar a sua espiritualidade no sigilo, né? E com várias adaptações né? Remodelações. É nesse contexto, então, que se dá, sobretudo aqui no Brasil, né, o fenômeno, e se dá, sobretudo, na colonização católica, né, o fenômeno do sincretismo, em que os escravizados, querendo adorar as suas deidades, adorar as expressões de Deus que eles conheciam, utilizavam a iconografia do catolicismo romano para ver se conseguiam fazer aquilo sem serem perturbados. Então você acabou tendo essa identificação das estatuetas de Jesus, de Maria, dos santos, dos anjos, com aquelas expressões espirituais dos povos de África. E acabou acontecendo que dentro dessas estátuas que eles utilizavam, desses ícones, eles encontraram a iconografia do demônio, do diabo, do capeta, que para eles não tinha nenhum significado especial, porque na teologia deles não existia esse elemento. Mas então eles acharam que de alguma forma aquela forma expressava um tipo de entidade espiritual no universo de crenças dos africanos, daqueles escravizados, que é a figura do Exu. Então o Exu, ele é, isso assim, simplificando demais, né? Uma espécie de veículo, de carteiro entre as duas dimensões, entre o mundo dos orixás, dos espíritos, dessas outras consciências superiores, com os humanos. Então eles colocaram nos seus terreiros, nas suas casas de candomblé, nos seus lugares de culto, a estatueta do diabo, sem imaginar que aqui isso era a representação do mal personificado. Não era essa a ideia deles. Era apenas para essa alusão. E aí acabou acontecendo que as pessoas, vendo que nos terreiros existiam essas imagens, as pessoas falaram, então eles são cultuadores do demônio. No caso dos evangélicos, eles já pensariam isso se você tivesse uma imagem de Jesus e de Maria, porque para muitos evangélicos a pura e simples existência de ícones diz que você é um idólatra de demônios, não é? De falsos deuses e de demônios. Então, esse é um aspecto. A religião que essas pessoas trouxeram, a espiritualidade que essas pessoas trouxeram, não tinha a ver com isso, né? Eles estão encarando, né? Eles estão desenvolvendo a perspectiva de que os orixás são consciências, deidades que não impedem a compreensão de um supremo Deus, né? Então aqui nós temos um aspecto mais enoteísta do que politeísta. Eles têm a ideia de um Deus supremo
e a ideia de forças que governam o universo, a natureza e as relações entre o espiritual e o mundo dos homens, né? Essa é a relação dos orixás com os homens, na qual os homens, as almas humanas, se identificam com os orixás e têm um relacionamento com eles de proximidade. Ou seja, a espiritualidade do devoto do candomblé é estar em dia com a sua proximidade com o orixá. Por isso tem a cor do orixá, o alimento que o orixá gosta, o alimento que o orixá não gosta, as práticas que ele gosta, as práticas que não gosta, as palavras referentes, não é? Então essa busca do devoto do candomblé de se associar com a deidade cabeça dele é para que ele se harmonize no universo. Não é para que ele vista roupa com a cor que o orixá gosta para ele ganhar um carro ou para ele subir na vida. Não. É para que ele esteja harmônico com uma espécie de filiação que a sua alma tem com essa potência do divino. Isso assim, muito mal resumindo aqui, né? Só para deixar assim uma maneira geral, muito simplificada de compreender. Então isso não tem rigorosamente nada a ver com a perspectiva de diabo aqui que se desenvolve no cristianismo, né? É preciso dizer assim que do cristianismo, né? O cristianismo é muito exclusivista, né? E ele traz esse exclusivismo do judaísmo. O judaísmo compreendia a existência de deuses e compreendia que o Deus dos judeus era maior que os outros deuses. Isso está nos Salmos, né? Então ele entendia isso, uma identidade com o Deus de Israel. E o cristianismo herdou muito isso. Só que aí ele não transformou mais os deuses outros em deuses outros, ele transformou em demônios. Então toda a expressão de espiritualidade que existe fora do seu escaninho é do mal, não é? Então é assim que o candomblé é encarado, né, por muitos cristãos. E isso está basicamente errado, isso está basicamente tosco, não é? Então a pergunta primeira é: todas as religiões de matriz africana têm influência demoníaca? A resposta é: nenhuma delas tem influência demoníaca. A não ser que você considere aqui a palavra daimon como espírito, caracterizando os orixás como daimons, né? Naquela cultura greco-romana, na qual temos a figura dos daimons, que são transmitidos para o evangelho assim, você tinha daimons de toda sorte de atividades, né? Daimon da sabedoria, o daimon da luxúria, o daimon da gula, o daimon da guerra, né? O daimon dos rios, o daimon das florestas, o daimon do deserto. Esses daimons não é o capetinha com rabinho, assim, que é uma mescla, uma junção de várias formas e expressão de inteligências e seres pertencentes à cultura da humanidade, não é? Então a construção do demônio dentro da perspectiva cristã, né, ela não é nem bíblica, definitivamente, né? Então ela foi construída ao longo do tempo, né? E quando você imprime nos símbolos de outras religiões que nada tem a ver com os parâmetros teológicos de judeus e cristãos, essas impressões, força essa barra, aí tudo vai muito mal, né? Então esse é o primeiro ponto. Não tem relação, não existe o lugar do diabo nessas religiões. Aí a outra questão é: se sim, não é. Há quem esteja lá por pura inocência, ou há sempre interesse diabólico por trás de quem adere a essas religiões. Novamente, não tem isso. As pessoas recebem uma forma de compreender a relação com o espiritual. Então o evangélico, por exemplo, ele é muito assim, né? Então ele vê o católico como um seguidor de demônios. Ele acha que a imagem da Virgem Maria é um ídolo,
pagão, né? Então, como dialogar nessa tendência, né? É difícil. Então, há os preconceitos também, né? Os preconceitos. A pessoa vê um símbolo, por exemplo, como o Kali, no caso do hinduísmo, né? É uma imagem terrível, né? Aquela mulher negra com a língua para fora, com um colar de caveiras, uma saia feita de mãos, carregando a cabeça de uma pessoa, vários braços com espadas, né? 3 olhos. As pessoas pensam, demônio isso. Mas tudo aquilo é um simbolismo ou uma expressão que os videntes perceberam de um poder de Deus. Qual? O poder da destruição. Ah, mas isso é do mal? Destruição é do mal? Não, destruição é a lei da vida também. Destruição, renascimento, estabilidade, apogeu, decadência, queda, renascimento, estabilidade, apogeu, decadência e queda. Assim é. Então, na perspectiva hindu, por exemplo, você tem a manifestação tamásica do divino. O que é tamas? Tamas é o obscuro, tamas é o sonolento, tamas é o parado, tamas é o regressivo, porque isso pertence à natureza da existência. Então você tem expressões mais sátívicas, mais luminosas, mais benevolentes, porque isso faz parte da vida. E você tem aquelas expressões mais rajásicas, mais apaixonadas, mais fortes, mais criadoras, porque faz parte da vida. Então, se uma pessoa tem apenas e tão somente uma maneira de compreender as coisas, ela olha os símbolos que ela não entende e ela vai julgar com o seu modo tosco de ver as coisas. Não é que todos nós precisemos ser, né, estudiosos profundos de estudo comparado de religião para viver a nossa vida espiritual. Não precisamos pensar assim. Não precisamos pensar assim definitivamente. Cada um pode seguir apenas e tão somente a sua única tradição, ter os seus próprios símbolos e ícones do divino, e está tudo bem com isso. Mas se você quiser olhar para os outros e falar alguma coisa, aí você tem que ser um pouco mais respeitoso, você tem que ser um pouco mais estudioso, você tem que ser um pouco mais atento para não incorrer em ofensa aos outros, né? Em desrespeito. É esse que é o ponto, né? Muito bem. Terceira questão de hoje. Marcelo, já ouvi você dizer aqui, se não me engano, que a alma após a vida terrena pode ir para múltiplos céus ou múltiplos infernos, ou pode reencarnar como humano novamente, ou como animal. Primeiro a alma vai para esses múltiplos céus ou infernos e depois reencarna? Quanto tempo a alma fica nesses céus e infernos antes de reencarnar? Muito bem. É claro que existem muitas visões a respeito disso, né? Muitas religiões descrevem essas coisas de modo variado. Existem muitos entendimentos a respeito, né, do pós-morte. Aqui eu vou sempre partir do pressuposto que eu estou aqui me identificando como um devoto de Sri Ramakrishna. Então, minha primeira escolha é tratar sempre desta posição de Thakur e da tradição na qual ele está majoritariamente inserida. Sri Ramakrishna dizia que a grande maioria das pessoas, as almas atadas, quando morrem, passam por um período de certa fantasmagoria. Ou seja, o nosso corpo mais grosseiro, nós perdemos o prana, ok? A energia que vivifica tudo. Ela volta para o todo. Então o nosso corpo grosseiro morre. Mas o corpo energético nosso, o corpo mental nosso, que é como se fosse um duplo desse corpo grosseiro, ele continua existindo e durante um certo tempo ele meio que não percebe a morte do corpo físico. Tal é o seu condicionamento com, né, o cotidiano das coisas. E aí acontece o fenômeno dos fantasmas. Eu lembro de uma vez um amigo me mandou uma mensagem dizendo assim: meu pai é completamente cético em relação a essas coisas de vida pós-morte, de qualquer coisa. Mas ele outro dia me contou uma história assim. Ele foi ao trabalho dele e quando estava chegando no trabalho dele passou um colega de uma outra sessão e falou com ele: ô fulano, vou lá tomar um café, vamos lá? E ele disse: daqui a pouco. E seguiu.
para guardar alguma coisa e tudo mais. E lá viu um pessoal conversando assim e eles falaram com ele. Ficou sabendo de fulaninho? Ele falou, o que tem fulaninho? Fulaninho morreu na última sexta-feira e tal. Acidente. Caramba. Né? Para morrer basta estar vivo, essas coisas. E aí ele disse, não aconteceu. Eu acabei de cruzar com fulano agora. Ele falou comigo ali que ia tomar um café. Como costumeiramente faz. E aí as pessoas falaram, não, definitivamente. Ontem foi o enterro dele. E aí ele ficou completamente perplexo. Foi lá no café e não tinha o cara. Algumas pessoas então compreendem que essa aparição que surge assim é como se fosse um reflexo do carbono, né, que ficou ali durante muito tempo. E outras pessoas podem achar que seja como isso que Sri Ramakrishna está dizendo, não é? É a ideia da permanência, fazendo as mesmas coisas num estado de confusão. Aqui é muito parecido com a doutrina espírita, né? Com a doutrina espírita de Kardec. Vocês vão ver isso no filme O Sexto Sentido, né? É isso, né? A pessoa morreu e meio que continua. Como ela continua? Ela não tá vendo, ninguém tá falando com ela, as coisas estão acontecendo. É porque é um estado de confusão. Isso se dissipa, isso Sri Ramakrishna diz. Isso passa, às vezes demora mais, devido ao apego das pessoas. Por isso que você tem essa coisa de casarões onde pessoas estão ali porque estão muito apegadas. Mas depois isso passa. E aí o que acontece? A alma, o que nós realmente somos, não tem nada a ver com isso, tá? A nossa alma está ainda coberta por esse corpo astral, digamos assim, ou mental, as nomenclaturas mudam, assim como estava coberta pelo corpo grosseiro, né? Eu sou Marcelo? Não. Mas aqui eu estou totalmente encarnado como Marcelo. Então o que eu sou, uma alma espiritual eterna, ântia, parte do Senhor, está encoberta. Então morre o corpo, continua esse dobro aqui, né? Mental existindo. E aí quando passa esse período da confusão, da fantasmagoria, que você pensa ainda que não morreu, chega um momento em que uma realidade intermediária se dá, que aí pode ser vivido de um modo mais bem-aventurado ou de um modo mais desgraçado. São instâncias transitórias, mas que a pessoa passa, não é? Vocês lembram aqui da história de Ajamila, né? Aquele homem, né? Que ele era um brahmane, aí ele caiu em pecado, traiu a esposa, foi viver com uma prostituta, vivia fazendo falcatruas e não sei o quê. Na morte dele, ele tá morrendo e chama o filho que se chamava Narayana. E aí os servos de Yama, o Senhor da Morte, vêm buscá-lo para ele viver uma instância de sofrimento. E aí os servos de Vishnu, os Vishnudutas, carregam dizendo, não, mas ele falou o nome de Narayana. O ponto é que ele ia viver instâncias de bem-aventurança ou de malefício em uma instância transitória. E depois que esse tempo termina, ele regressa ao plano da transitoriedade, do corpo grosseiro, do corpo biológico que nasce, cresce e morre, nas formas fúngicas, nas formas de bactéria, nas formas de planta, nas formas de animal, nas formas de Homo sapiens, né? Vamos considerar assim um universo vastíssimo, na forma de seres que pensam e que podem meditar em Deus. Esse raro nascimento. Por que raro nascimento? Porque existem milhares e milhares e milhares e milhares de formas de vida. Então, o que você é, a sua alma, se vincula a uma das incontáveis formas de vida em todo o universo. Inclusive um ácaro, Marcelo? Sim. Inclusive um pequeno ser bactericida que vive na nossa boca? Sim. Nos nossos genitais? Sim. Tudo isso é forma de vida e tem um jiva, é isso. Caramba, mas qual é o sentido de eu reencarnar como um ácaro? O que eu vou evoluir? Ninguém tá falando de evoluir aqui. Aqui corta-se, né, o espaço com o espiritismo. Não está se falando de evoluir. Está se falando de continuar se identificando com o transitório.
Por alguma razão, nós temos uma paixão pelo transitório, gostamos do transitório e nos prendemos por causa do nosso karma. Às vezes precisamos passar períodos estacionados em nosso modo de compreender de modo racional, e aí essas vivências se dão, não é? Mas a gente sempre retorna à forma que pode pensar como homem, ok? O tempo, ele pergunta aqui, quanto tempo a alma fica nesses céus e infernos antes de reencarnar? Não dá para saber isso. Cada um tem um tempo, de acordo também com o seu karma. Ok? Essa é uma teoria, não é? Sri Ramakrishna dizia, não fique pensando muito nisso não. Enquanto você está aqui, pense em angariar amor por Deus, porque é isso que vai fazer você feliz. Pensa na sua vida como se fosse a única. Ele dizia, não é, existem incontáveis, infinitas. Você já viveu incontáveis desde sempre, está vivendo mais uma agora. Mas não pense que você vai viver mais e mais e mais e mais. Pense que agora você pode resolver esse caso e se identificar com o Senhor, não é? Muito bem. Um amigo pergunta, não conheço muito o budismo terra pura a fundo, mas ele seria o mais próximo do Bhakti entre os budismos? Então, a escola do budismo terra pura, que é uma escola mahayana, ela desenvolve essa ideia de Amida Buda, né? O Buda da terra pura. E eles compreendem que a sua espiritualidade é render-se a Amida, Amitabha Buda, né? E cantando o mantra do Amida Buda, pela sua graça, renascer na terra pura, sem sofrimento. Então todo o desenvolvimento desta prática de budismo, dessa forma de budismo, é devoção a Amitabha, para que por sua graça redentora, a alma deixe de nascer aqui e nasça na terra pura, ou em uma das terras puras. Isso é Bhakti? Não. Isso não é Bhakti, por quê? Porque Bhakti é o caminho do amor. Bhakti é Bhakta, Bhakta de Bhagavan, Bhagavan é de Bhagas, de majestático. O Bhagavan é aquele que detém todas as majestades. Ele é o Senhor Supremo. E os seus Bhaktas querem estar com o Senhor. Querem adorá-lo eternamente. Os Bhaktas não querem ir para o céu. Os Bhaktas não querem renascer em uma terra de delícias. Os Bhaktas querem amar o seu Senhor. Então, os budistas da Terra Pura não são Bhaktas. O que eles desenvolvem é uma metodologia de devoção instrumental para alcançar moksha. O que é moksha? Libertação dos sofrimentos. Eles vão renascer na Terra Pura, eles vão estar livres de sofrimentos. Então aqui, o Bhakti desses é como todos os Bhaktis dos budismos outros e como o Bhakti dos Advaitins, do Advaita Vedanta. É uma instrumentalização das práticas, muitas vezes rituais, de devoção, que aí você vê Karma Yoga, isso, né? Com o fim de escapar dos sofrimentos. Aquilo, né? O caminho da barata, né? A barata não quer ser pisada. A barata é um Bhakta, então? Porque ela vai criar estratégias para não ser pisada? Não. Ela está apenas querendo não sofrer. Então, esse não é o caminho de Bhakti. Bhakti é a meta final, porque ela não é o meio, é a meta. É o fim. O Bhakta já chegou. Ah, mas o Bhakta está no inferno. Ele já chegou. Ele já ama Deus. Não é? Então, esses grupos, eles não são Bhakti Yoga. Não é? Nenhum budismo desenvolve Bhakti, coisíssima nenhuma. Essas pessoas não sabem o que é isso. Não entendem isso. Tudo é instrumentalização. Assim como o Advaita também. Né? Eles falam assim, é uma coisa para você purificar a sua mente. Não tem nada a ver com amor a Deus, não. Né? Eles amam a si mesmos. Né? E amam o universo, amam o mundo. Eles querem ser bodhisattvas, eles querem salvar. Não, é vaidade da ideia de ser Deus. Né? É isso. Aí alguém pode dizer assim, tudo bem, mas esse Bhakta aí que quer amar a Deus, ele também não quer alegria, ele também não quer felicidade, ele também não é um egoísta. Pois é, a felicidade é a busca de todo ser. Todo ser quer
ser feliz. Todo ser não quer sofrer. É verdade. Só que esta alegria, esse gozo do Bhakta, é o gozo no outro. É pelo outro. É na existência do outro. Deus, o Supremo. Porque ele é sua parte. Enquanto todos os outros modos são desejos exclusivistas da sua própria natureza, desejando não sofrer. Então essa é a diferença, não é? Bhakti é amar a Deus. Ama-se a Deus, que é o Supremo Senhor, não é uma criatura como outra que evoluiu para se tornar isso. Não. Se não tem isso, não é Bhakti. Né? Muito bem. Um amigo escreve, deixa eu ver quanto tempo temos de vídeo aqui. Não é? Sim, ainda dá tempo. Um amigo escreve: caro irmão Marcelo, hoje estou passando para confessar um temor que de tempos em tempos me aflige e sempre que retorna atrapalha minha caminhada em direção ao Senhor soberano, me distanciando do seu amor. Quando adolescente tive inclinações alucinadas a doutrinas gnósticas das piores espécies, o que me fazia pensar constantemente na divindade, mesmo com ódio. E graças ao amor e à misericórdia do Senhor, finalmente confessei minha arrogância e pequenez diante do absoluto e fui arrancado daquelas posições afetivas infantis, onde finalmente pude experimentar uma indescritível alegria e amor por Deus, a verdade. Posteriormente, ao estudar sobre os fenômenos que vivi na adolescência, descobri que existia o conceito de Dvesha Yoga e percebi que a principal matéria do pensamento que sempre me acompanhou foi a pessoa de Deus, onde ao longo da minha vida direcionei por todo tipo de afeto, desde o ódio e o medo ao amor e a alegria. Portanto, seria natural de se pensar que esse ódio, mais cedo ou mais tarde, se reverteria novamente em algum grau de amor por Deus. O problema é que, como disse, de tempos em tempos aquela centelha de gnosticismo retorna, ao menos no que tange ao sentimento de medo e desconfiança. Mas nunca o ódio. Onde me pergunto, e se ele, Deus, realmente for mal? E se eu estiver enganado em confiar no Senhor? Em minha autoanálise, percebi que quando isso acontece, minha mente rende a ficar presa em atributos específicos de Deus, como se eu estivesse fracionando ao invés de enxergar o todo. É como se minha mente insistisse em enxergar Deus como Saturno, associado a cultos demoníacos, sacrifícios humanos, ao devorador de todas as coisas, pois o tempo é implacável, a morte, a restrição, essas coisas. E não Saturno como atributo divino, como elemento do real. Saturno também é associado ao Tefilin no judaísmo, o cubo negro, como a Cabala e etc. Eu me lembro da cruz, que também é como um cubo aberto, o que se torna ainda mais assustador nesse caso. Então, quando eu vejo Kali, ou me lembro do significado de Krishna, o negro, o medo ainda me assombra. Eu já tive sonhos em que testemunhei essas tão estranhamente assustadoras e, ao mesmo tempo, irresistível escuridão. A minha pergunta para você é: você teria algum conselho para como lidar com esse resquício do temor que de tempos em tempos aparece e atrapalha o meu avanço espiritual em direção ao Senhor? Sim. O primeiro ponto é base no ensinamento de Sri Ramakrishna, né? Muita leitura pode atrapalhar bastante. Uma espiritualidade calcada em intelectualidade, em intelecção, em colecionar significados e comparações teológicas e conhecimentos simbólicos, essas coisas todas. Isso não é verdadeira espiritualidade. Isso é mundanismo, erudição. É transformar tudo isso em regras de jogo, sabe? Você pega assim o Scotland Yard, o jogo da vida, o War e tudo mais, e você sabe as regras daqueles jogos e é útil porque você vai jogar aqueles jogos, mas, né? Não é uma coisa sobre a realidade, é sobre a coisa de uma proposição muito limitada. As teologias, as elaborações, elas são isso, elas têm muitos limites. O que é verdadeiro no que diz respeito ao campo da espiritualidade? É a sua experiência real com Deus. Então, Sri Ramakrishna diz: o que vai fazer você conhecer Deus é ansio por Ele. Primeiro, assim, que racionalmente você deve compreender que você é uma alma.
E como tal, você deve compreender que tudo que existe na conformação do seu ser conhecido aqui e no mundo que o rodeia é transitório. Então o que resta de eterno é Deus. E como você sabe que você é uma alma, você é parte dele. Então como você sabe que você não vê Deus e você não se compreende como alma, você roga a Deus por esse discernimento crescer em você. E aí você descobre que esse discernimento cresce em você na medida que você ama a Deus. Como você não tem amor natural a Deus, você roga a Deus por amor por Ele. Então essa é a metodologia da meditação verdadeira. Fora todas essas palhaçadas e assim, masturbações mentais, né? De pensar no nada, de símbolos e de coisas. Não. Você é uma alma, você intelectualmente sabe disso, mas você não sente. Então você sabe que você é parte de Deus, mas você não o vê. E você sabe que o que você não vê, porque você não o deseja tanto quanto deseja o mundo. Então você roga a Deus para que faça você o desejar mais do que você deseja o mundo. Essa é a fórmula. Então o que acontece? A gente, muitos de nós, né? Somos ávidos leitores e gostamos do tema da espiritualidade, então vamos ler muita coisa. É natural. Mas com o tempo a gente tem que ir descartando esse esporte e centrar-se numa prática só. E guiar-se por um professor só. Por um ideal só. Para que nós sejamos capazes de alcançar alguma coisa. Então assim, Sri Ramakrishna é o meu professor, eu vou seguir o seu caminho. Eu sei que existem tantos outros, mas eu não vou seguir tantos outros, porque se todas as estradas levam a Roma, você tem que escolher ao menos uma, ainda assim, para chegar lá. Né? Certa vez Sri Ramakrishna disse isso para Mahendranath Gupta. Mahendranath Gupta disse: eu fui lá visitar o Keshab Sen, um homem, né, amigo deles, lá no Brahmo Samaj, e aí ele fez uma pregação e tal, falou dos vários simbolismos, de várias deidades. Thakur ouviu aquilo e depois falou: tá bom, mas você tá vindo aqui, né? Não precisa ficar indo lá, não. Tô dizendo que eu seja o melhor caminho, mas o ponto é, fica num lugar só, né? Facilita, ajuda você mesmo a não ficar tão confuso. Então, essas coisas todas, né? Essa coisa de gnosticismo, né? Tem essas coisas, né? As cristianismo gnóstico, interpretações gnósticas. Aí a pessoa pega, por exemplo, Gênesis, que é uma literatura dos judeus. Aí vê lá a descrição do Éden. Aí o sujeito, pela interpretação gnóstica dele, quer entender que o livro do Gênesis está dizendo que o Deus do Éden é o diabo e que a serpente é o verdadeiro Deus e que aquilo é uma mensagem cifrada. Isso é estúpido, isso é idiota, isso é imbecil. Não é assim. As pessoas que confabularam aquela escritura, a tradição na qual aquela escritura brotou, é uma tradição que cultiva o Deus conforme os judeus acreditam. Então, a mensagem não é essa. Não é essa. Aí entram aquelas pessoas que vão entrar no mundo, né, do alienígena do passado, do History Channel. Então, o Éden é um tipo de laboratório dos alienígenas que estavam aqui produzindo uma raça, sabe? Entende? Assim, veja como isso é danoso. É estúpido também, mas toda estupidez é danosa, né? Então, qual é o profundo do espiritual? É uma jornada para dentro, né? Então, o simbolismo, né? Krishna, o negro. Qual é o problema? Ah, o negro é o obscuro. Não, o negro é o oculto. Oculto, porque você está vendo Krishna aqui? Não, você não está vendo. Então, porque ele está oculto aos seus olhos, mas ele é luminoso. Mas você não o vê, então ele é oculto. Né? Kali é a manifestação da Prakriti no modo bravio, no modo destruidor. Não é assim? Não compreendemos o poder de Deus na destruição de todas as coisas? Quem mais poderia destruir se não Deus? Mas Deus também não cria. Então, esta é a compreensão. Mas eu não vou me prender a essa leitura eternamente simbólica das coisas. Eu preciso de algo concreto, eu preciso ver Deus, e isso se consegue pelo anseio. Então, o que eu recomendo? Pratique aquilo que para você já é naturalmente benigno. Então você encontrou um caminho de benignidade, fica nele.
Ah, mas outras pessoas... 1000 coisas vão sempre ser pensadas. 1000 teologias. Certa vez perguntaram a Sri Ramakrishna o que o senhor acha da teosofia. A teosofia mesmo, de Helena Blavatsky, que estava acontecendo naquele momento. E Sri Ramakrishna não entrou muito em detalhes, ele falou assim, eles ensinam a amar a Deus? Eles ensinam a cultivar Bhakti? Se sim, é bom, se não, é péssimo. É isso. É basicamente isso, né? Então, para você, meu querido amigo, já respondi isso aqui por texto, mas... E para todas as pessoas que passam por coisas assim, né? Muita dúvida, muito questionamento. Ah, cada religião diz uma coisa. É verdade, quem mandou você ficar indo atrás de tudo? Centra-se em uma coisa só. E pratica, humildemente, afeição pelo Senhor. Da forma que for para você mais atraente. Claro. Não é? Muito bem. Outra questão. O que tu pensas sobre o determinismo, Marcelo? Curioso, porque ele impinge que as escolhas são uma ilusão. Os planos, os projetos, todos são uma fantasia da poderosa mente humana. Pergunto, porque não sei se já enfrentaste essa questão. Particularmente eu acredito no universo de blocos, no determinismo. Só não penso muito nisso para não enlouquecer. É sempre bom escolher caminhos que não nos façam enlouquecer. Mas o ponto é, determinismo. Já tratei dessa questão algumas vezes aqui, mas está muito relacionado ao ensinamento de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna dizia, quando ouvia falar do livre-arbítrio, ele perguntava, isso é algum tipo de conto infantil dos ingleses? Então ele queria dizer, existe muito pouco espaço para a liberdade. Existe muito determinismo na nossa vida. O lugar onde nascemos, a forma como nascemos, né? As várias circunstâncias, os talentos que você tem naturalmente, as limitações que você tem naturalmente, né? Doenças, características físicas, questão social, potencialidade de intelectualização das coisas, né? Tem gente que é brilhante, incrivelmente brilhante em relação a um determinado campo da vida e não foi treino que fez aquilo nesta vida. E outras gostariam muito de ter o mesmo talento, mas não tem, assim, existe, isso é determinado. Sempre falo aqui, né, do anão que quer ser pivô do Los Angeles Lakers, não vai ser. É determinado para ele não ser, ele não pode ser pivô, né, o cara mais alto lá, né, do garrafão do basquete, não pode ser. Ele é anão. Não dá. Isso não tem nada a ver com o caráter dele, com as qualidades dele, com o coração dele, tem a ver com uma determinação. Né, se o sujeito nasce, né, na Argélia, ele não vai poder ser presidente do Brasil, mesmo que ele queira. Ele precisa ser um cidadão nato. Não pode ser. Está determinado. E tantas outras coisas, não é verdade? Que são assim. Então isso existe. O ponto é que existe no meio disso tudo um filetinho, um fiapinho de liberdade de movimento em que podemos inclinar as nossas escolhas perante os muitos determinismos que sobem. Então nós temos os upadis, as formas de influência, e nós temos os sanskaras, as tendências de escolha que vão surgindo para nós. Então nós temos esse tipo de escolha, né? Quando eu falei isso para esse amigo, surgiu uma nova questão que esse amigo trouxe, que foi a seguinte: mas e esse suposto filetinho de liberdade? Não seria uma forma de lidar com a consciência da finitude e da nossa insignificância diante de um cosmos caótico? Temos que acreditar que existe um motivo por trás de tudo, embora lá no fundo uma voz racional diga que não existe. Não tem voz racional nenhuma que diga. Muito pelo contrário. O tempo inteiro estamos fazendo escolhas. É muito óbvio isso, né? Poderia responder essa questão aqui, eu poderia não responder. Poderia fazer esse vídeo, poderia não fazer esse vídeo. É claro que eu tenho escolhas. Que no que diz respeito ao macro, elas não são muito significativas, mas eu tenho essas pequenas escolhas, isso é evidente. Então não existe nenhuma voz racional dentro de mim que diga que não existe um sentido. Não existe isso. E há o testemunho de Ramakrishnas, de Chaitanyas, de Jesus, de Budas, de tantos outros luminares que dizem existir o espiritual, existe o sentido. Agora, o sentido não significa dizer o sentido muitas vezes que imaginamos. Por qual razão estamos aqui? Porque nós somos existentes
almas eternas e nos associamos a esse universo transitório. Basicamente, estamos aqui porque queremos. Mas nós somos levados por essas condicionantes, então nós não queremos sofrer, mas precisamos sofrer porque esse universo transitório é de dualidade. Então nós estamos jogados nesse oceano de dualidade e os condicionamentos que formam a regra desse universo muitas vezes nos deixam à mercê como joguetes desses determinismos. Então, qual é o sentido disso? Não tem sentido nesse sentido. É o jogo do Senhor. Então o Senhor olha para isso, disse Sri Ramakrishna, né? Este universo todo é um céu coalhado de pipas. 2 ou 3 pipas são estancadas. Quando isso ocorre, a mãe bate palma. Mas as outras todas continuam. Isso significa dizer o quê? Nesse universo de condicionamentos em que almas eternas se associam a formas transitórias o tempo inteiro, 2 ou 3, ou seja, uma ínfima parte dessas almas, descobre o amor por Deus e sai do universo transitório e vai à morada transcendente de Deus. As outras todas continuam aqui. Então esse é o jogo do Senhor. Alguma pessoa pode ouvir isso e falar assim: ah, mas que péssimo, eu não gostei desse Deus aí não. O problema é seu. Isso não muda nada. Conhecer uma realidade e não gostar dela. Mas é isso que dá. Né? E esse amigo diz para mim o seguinte: eu não quero acreditar que não existe nada após o descortinar, entende? Não, eu não entendo. Eu não tenho nenhuma questão com gostar ou não de nada. Para mim é evidente a alma. Para mim é evidente que tudo isso que existe não surgiu do nada. Para mim é evidente o aspecto subjacente do espiritual. E como tudo é perfeitamente inteligente, o que não significa dizer que não exista morte, destruição, tragédias, mas é impressionante se você olha qualquer coisa da vida e você olha atentamente, você vê que há inteligência por detrás disso. Só um imbecil completo pode olhar, por exemplo, para um organismo e não perceber a maravilha que é aquilo, não se maravilhar, ser tosco a esse ponto. Então esse imbecil pode acreditar que não existe nada a não ser a matéria do nada, e que não existe vida mística por detrás disso. Para mim é um imbecil, não é uma pessoa racional, não é alguém que queira acreditar porque tem um vazio existencial. Não, é o concreto. É o mais concreto, mais real, é a existência desse eterno além da transitoriedade. Então essa é a diferença. Eu não escolhi ser uma pessoa com uma tendência ao espiritual porque eu quero fugir dos meus medos. Não, é simplesmente o que eu percebo. Não é? Eu percebo a realidade disso. Essa aqui é a questão. Muito bem. Bom, um amigo trouxe aqui uma série de questões. São muito interessantes, mas eu não vou conseguir desenvolver elas aqui com o tempo que elas merecem. Então eu não vou poder tratar disso aqui desta oportunidade. Existe uma outra questão, algumas, pelo menos mais 10 outras questões, eu não vou poder tratar delas, gostaria, mas é aquilo, né? Chegou o limite do tempo, e eu não vou, né, tratar dessas outras questões com menos atenção do que tratei as anteriores. Temos já quase 1 hora de vídeo, acho que já tá bom, esse vídeo semanal aqui de respondendo questões. Eu espero que vocês tenham gostado, e aqueles que gostarem desse formato, quiserem também acrescentar os seus tópicos, podem ser perguntas, inclusive, sobre essas respostas aqui dadas, ou outras, né? Da maneira que for. E nós vamos continuando com esse processo de troca, né? De interação, que é muito bacana, eu gosto muito. Tá legal, meus amigos? Então é isso. Até a próxima semana. Um grande abraço a todos vocês. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.